Aí, antes de eu começar a falar sobre, eu tava dando uma olhada. Vocês já estão com o último livro? Nossa, pra mim tá travando Sim, o demais. livro 8, a gente só recebeu até o 8. Não, a gente recebeu o 9 também, que é bem fininho. Tá. No livro 9, quais são os grupos que tem? É o 11, 12. É o 10, 11, 12, é isso? A Camila vai ver pra mim. Porque, por exemplo, ela tá falando que o livro é 9, que é o fininho, mas pra mim não é livro 9, é outro livro, entendeu? É tipo volume 4. Ele só tem um capítulo. Qual que é o nome do capítulo capítulo? 21. Infecções sexualmente transmissíveis. Ah, tem coisa antes disso. Tem, que é o livro 8. Olha que ele. Ah, aí no livro 9 só tem isso? Só. Tá, entendi. Ah, tá, a gente tá no 7, tá, Que ele é bem fininho, ó. Tem todas as entendi. matérias aqui. Então, o que eu ia comentar é que eu tava dando uma olhada e falta muito pouco. Essa matéria que a gente chegou agora, né? É óbvio que é uma matéria que tem várias partezinhas que a gente vai ver, por exemplo, a gente tá falando de reprodução agora, no geral, de tipos diferentes de reprodução entre diversos seres vivos. Aí depois vai falar um pouco sobre sexualidade, aí depois vai entrar em sistema reprodutor, né? O sistema genital de fato, aí tem as doenças sexualmente transmissíveis, tem doenças não, infecções, você agora fala, não é mais doença. Os métodos contraceptivos, né? E métodos de segurança aí, tanto para evitar gravidez quanto para evitar essas infecções. Então a gente vai ficar, tipo, até o final do material didático, vamos dizer assim, é isso, assim, acabou, a gente já viu todos os sistemas que a gente tinha que ver, falando sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema linfático, sistema endócrino. Vocês podem sair daqui já e ir direto pro Grey's Anatomy, que vocês estão, ó, show já. Ano passado a gente ficou o ano inteiro estudando todos os animais. Aí agora a gente ficou um ano inteiro só para estudar ser humano. Só os sistemas do corpo. Mas tá vendo? Não, e assim, mesmo assim, a gente não vê tudo, né? A gente vê só o grosso, só o básico, assim. Um pouco mais do que o básico, mas é isso. Ainda tem aí, mas, tipo assim, só vai ver mais do que isso. No ensino médio, a gente também vê algumas coisas, ou quem quiser se especializar em alguma dessas áreas. Eu super apoio, galera que quiser fazer área da saúde aí, acho, ó, show. Então, a gente tava... Eu nem lembro, gente, a nossa última aula faz... Ah, não, foi na quarta-feira, não faz tanto tempo assim. Teve o feriado, eu fiquei um pouco perdida. Mas eu não lembro exatamente como foi a última coisa que a gente falou, mas falamos de reprodução, acho que a gente comentou um pouco. Aí no livro de vocês, pode deixar na 308 aí, que essas duas primeiras páginas são só... Ah, tá, lembrei. Eu falei da reprodução sexuada e assexuada, eu falei da reprodução assexuada, que existem diferentes formas de reprodução assexuada, né? E que nesse tipo de reprodução, os indivíduos, eles nascem iguais a quem originou eles, né? Porque não tem troca de material genético. Se você faz reprodução... O A, todo mundo lembra aqui que o A na frente das palavras significa, né? Não. Não, tipo, não tem, enfim. Então, uma reprodução assexuada, ela não tem troca, não tem troca de material genético. Ela, eu ia falar uma pessoa, com um indivíduo só, ele já consegue se reproduzir sozinho. E aí, o que acontece? Ele geralmente, ele pode, né? Depende da espécie, obviamente, mas ele pode ou se reproduzir por brotamento, que é quando você tem um indivíduo grande, já adulto e maduro, e aí ele solta, tipo, um tequinho dele, assim, ele cresce um tequinho dele, assim, tipo, isso dá para observar, não sei se vocês têm em casa, plantinhas em cacto. Não. É que meu cacto tá lá na sala. Nos cactos, esses cactos pequenininhos que todo mundo tem agora em casa, você tá lá bonitinho, cuida dele, aí você vai reparar que vai nascer tipo como se fosse uma verruguinha assim no cacto. Ela vai crescendo, vai ficando um pouquinho maior, e aí ou ela desprende, e aí daí gera um novo cacto, ou o cacto do... E eu falei, todo mundo tem cacto em casa, é super comum.
Mas o seu não tem brotinho, tem, Rian? Ah, o Rian não Cadê? Eu quer nem vi. aparecer? Não, Mostra aí, eu Rian. tenho cacto na minha casa, só que como eu tô na casa da minha tia, Cadê? ela não tem. Nossa, que cactão. Caquetão. Calma aí que eu não tô vendo ele. Calma aí que eu não tô vendo ele. É aqui pro lado. Ah, ele é pequenininho, mas parece Ah, grande. tá. Mas tem brotinho aí, Rian? Esse pequenininho aqui do lado parece um brotinho. Ela. Ah, eu não tenho cacto. Não Ele... tenho planta nenhuma. Muito bonito. Aquele ali deve ser um brotinho. É isso, ele nasce tipo um tequinho menor, ele desprende e gera um novo cacto. É que em vaso de casa a gente não tem muito espaço. Nossos vasos são pequenininhos, então não tem muito espaço Eu para acho- onde ele ir. Fala. Planta ele Ô, Pra- no chão. Aí vai Eu acho que eu não grande tenho, eu não lembro. Mas a minha. Tem uma tia que tem um cacto desse tamanho, assim, ó. Grandinho, isso é grandinho. Cacto A de minha é avó óbvio, tem um gente. enorme na casa dela, do tamanho de uma É pessoa. óbvio que existem. Não, tem cactos que são, gente, gigantes, com mais de um Mas eu acho que- metro e tal. Não sei, Pro, se cacto e palma é a mesma coisa, mas é um desses aí que ela tem. Palma. Uhum. Cacto não parece 3 dedos, assim. Mas, não, depende da espécie de cacto. Tem cacto que é igual esse que o Rian mostrou, que é tipo, parece sei lá, um tubinho assim. Tem uns cactos que parecem umas folhas chapadinhas, que é igual o que eu tenho aqui, assim. Ele não é assim, ele é tipo assim, Redondo. ó. Ele parece uma, sei lá. É que se fala de cacto, a gente Sei lá. imagina um negócio, tipo assim, A gente um imagina tronco que ele é e só. uns 3 assim, né, ó. Quer ver, ó? Peraí, rapidinho. 2 segundos, ninguém sai da sala. A gente imagina que ele assim, que vai assim, assim, assim. Ai, engasguei. Peguei, ó. Nossa, agora que eu tô vendo, ele tá cheio de broto, mais do que eu imaginava. Eu vou mostrar pela câmera do celular, que eu acho que é melhor. Precisa ficar colocando água neles? Preciso. Ó, cadê? Esse aqui, quando eu peguei ele, tinha essa aqui, vocês estão vendo? Tinha essa Sim. e essa aqui. Nossa, eu cuido muito bem mesmo de cacto. Você porque encosta cresceu neles? bastante coisa. Ah, esse aqui é pequenininho, ele tem o espinho, mas é tão piquititito que não dá nem pra sentir direito. Então, aqui nasceu esse aqui, aí aqui nasceu esse. Isso aqui é brotinho, ó, tá vendo? Tá vendo que até a cor é diferente? Aqui ele tá mais escurinho. Sim. Aqui no meio tá nascendo outro, aqui embaixo, ó. Esse aqui é um broto, esse aqui é outro broto, esse aqui é outro broto, Eu tenho uma esse agonia aqui disso. é outro brotinho. Caraca, meu cacto tá muito bonitinho. Olha, filha. Já compra um vasinho maior. Ah, eu preciso, Cá. Eu preciso comprar mesmo. Mas eu preciso de tempo e de dinheiro para ir lá comprar, né? Então, por enquanto, vai ter que esperar um pouquinho. Depois eu vou. Enfim, isso é brotamento. Vai nascer daqui. O cacto vai nascer exatamente igual ao que era antes. Aí ele não vai cair aqui, porque realmente não tem espaço, né? O tamanho do vaso, olha o tamanho do cacto que já tá. Pro, se a gente arrancar ele, nasce? Sim. Aí, por exemplo, o que as pessoas costumam fazer? Eu tenho um amigo que faz isso com cacto, e ele cuida de cacto e de suculenta. Suculenta eu não tenho aqui em casa para mostrar. Aí, tipo assim, imagina que eu pego esse brotinho aqui, ó, esse maior, né, que já tá maiorzinho, aí eu tiro daqui e boto num novo vasinho, entendeu? Aí vai nascer. Aí você reproduz, né? Você faz vários de um só. Você não precisa de 2. Isso é brotamento. Existem algumas espécies de animais que também fazem brotamento, tipo esponja do mar, deixa eu ver, algumas espécies de quinidário, tipo anêmona, enfim. Aí a gente tem também, além do brotamento, tem a divisão binária. Aí no livro de vocês está fissão binária, mas é a mesma coisa, né? Acontece que eles se dividem, né? Divisão binária. Binária, bi é de 2. Aí você... vi. Suco, sei lá o que não, suculento. Essas plantinhas também tá super na moda agora. Aí na divisão binária, então, ele vai se dividir em 2, também vai formar um ser exatamente igual a quem originou, porque não tem como você se dividir, virar 2
e alguém ser diferente do outro, não tem como. Na reprodução sexuada, quando a gente tem troca de genes, eu acho que eu comentei sobre isso, não tem como nascer igual a ninguém, porque se você tem parte dos genes, né, de um A, por exemplo, tem o A e o B. Então, você tem um pouquinho do A, um pouquinho do B, que vai formar o C. Então, nem o A nem o B são iguais. Olha lá que bonitinho a suculenta dele. Tem o A e o B que são iguais, que vão formar o C, que vai ser diferente do A e do B. Isso é então, assim, reprodução assexuada. Você tem diferentes formas de fazer reprodução assexuada. Você não precisa de mais de um indivíduo, um só consegue se reproduzir. E você vai ter sempre um ser descendente igual ao ser que originou. Na reprodução sexuada, você precisa de troca de material genético. E aí, na verdade, assim, você precisa de troca de material genético, você precisa, mais importante que isso, de 2 gametas, então um masculino e um feminino. Pode acontecer de ter reprodução sexuada com um indivíduo só, tipo nos seres que são hermafroditas, por exemplo, que possuem os 2 tipos de gameta, isso pode acontecer. Mas você vai ter sempre, na reprodução sexuada, você sempre precisa desses gametas que são gametas sexuais, né? A gente falou sobre gametas quando a gente falou de sistema endócrino, que eles são produzidos lá pelas glândulas, que é o ovário e o testículo, lembra disso? Uhum. Então, e aí esses testículos, esse espermatozoide, esse óvulo, né, que são produzidos, eles vão fecundar e aí vai gerar um novo ser que também vai ser diferente. Quando a gente tem reprodução sexuada, existe uma vantagem, pensando em evolução, enfim, especiação, é que você sempre você tem uma maior diversidade biológica, porque se você sempre tem um ser que é igual ao outro, tipo assim, se um ser, quer ver, ó, imagina assim, imagina que tem um sapo? Não, imagina, deixa eu ver. Uma cabra. Pode ser uma cabra, não sei, que eu não consigo pensar no exemplo com cabra, calma, já sei. Imagina um antílope, todo mundo sabe que é antílope, tipo um veado, sei lá, beleza, todo mundo sabe o que é, né? Que foge lá dos leões no safari, ok. Imagina um desse. Aí imagina que esse tipo de animal ele não faz, mas uma hipótese, que ele fizesse só reprodução assexuada. Para um animal desse que é herbívoro e que é presa, é importante que ele, por exemplo, corra rápido, né? Porque ele precisa fugir. É importante que ele tenha uma audição boa e uma visão também, mas principalmente uma audição, porque ele ouve, às vezes ele não tá vendo, mas ele ouve, tipo, o barulho de algum outro bicho se aproximando, ele já fica esperto. Aí imagina tipo que aquele bicho que põe a cabeça no chão, ele não vê, ele só ouve as patas dos outros batendo no chão. Sim, ele sente a vibração, né? Aí imagina que um ser desse faz reprodução assexuada. E aí uma das características dele é que ele precisa, aliás, que é importante que ele faça é correr rápido, mas imagina que esse antílope em específico, ele não consegue correr muito rápido, ele é meio devagar e ele tem uma cor tipo, sei lá, deixa eu pensar, uma cor que destaca no safari, azul, pode ser, né? Azul, vamos supor. Então imagina que ele tem uma pelagem azul, corre devagar e não tem chifre, não sei, que é uma coisa que ajuda ele a se defender, por exemplo. Aí imagina que ele só se reproduz de maneira assexuada. Então, todos os filhos dele vão ser exatamente iguais a ele. A chance desses animais sobreviverem é alta ou é baixa? Muito baixa. Muito Não dá baixa. tempo nem dele se reproduzir. Não, por quê? Ele tem uma pelagem que destaca ele tem essa dificuldade dele de correr, imagina que ele não tem chifre, enfim. Se ele sempre vai se reproduzir, gerar um indivíduo igual a ele, exatamente igual, essas características vão sempre passando e ele não vai conseguir ter diversidade biológica. Então, tipo, a chance que ele podia ter de mudar isso, de gerar descendentes que fossem mais aptos para o ambiente, por exemplo, ele não vai ter. Então, é importante que a reprodução assexuada, ela é importante, obviamente, que com um indivíduo só você consegue se produzir, isso é uma vantagem, porém, você tem a desvantagem de sempre ter exatamente o mesmo ser, com a mesma característica genética, com o mesmo DNA, inclusive. Então, isso
nesse sentido, ele é prejudicial. Então, a gente tem desvantajoso, vamos pensar assim, né? Então, a gente tem as vantagens e desvantagens dos dois. Nós, seres humanos, nos envolvemos de maneira sexuada, né? A gente precisa lá de papai e mamãe, ou de espermatozoide de um óvulo, que seja fecundado esse óvulo, que aí vai gerar o embrião, que, aliás, vai gerar um zigoto primeiro, depois vai gerar um embrião, aí esse embrião vai se desenvolver, aí daí do embrião vem o feto, aí do feto que fica lá o bebezinho, e aí sim nasce a criança. Mas até aí isso acontecer, por isso que as pessoas ficam grávidas 9 meses, porque demora. Tem um animal que fica bem mais tempo do que a gente. Eu acho que Fica. é elefante. Elefante. Não é regra, né? Mas no geral, quanto maior o animal, mais tempo ele fica gestante e menos filhote ele vai ter. No livro acho que está falando um pouco sobre isso também. Imagina se um elefante tivesse, sei lá, tipo, 15 filhotes. Qual precisaria ser o tamanho de uma elefoa para carregar 15 filhotes? Elefoa? Impossível, gente. O feminino de elefante. Não sabia, não. Imagina como é que ela ia conseguir carregar 15 filhotes. Tipo assim, você já viu o tamanho que o elefante nasce? Uhum. Já. Ele nasce mais ou menos da altura da perna da mãe dele. Ou seja, já é uma criança, já é um filhote Ele nasce gigante. tipo... Mas é Sim. fofinho. Não, é uma gracinha, mas imagina uma elefante parindo 15 desse, impossível, gente, não cabe no corpo dela. Elefante eu sempre achei o elefante um bicho muito, muito legal. Eu acho muito bonitinho. A minha mãe fala que é o animal preferido dela, minha irmã fala. Ah, que fofinho. Eu adoro elefante, não, adoro quase todos. É que elefante, tipo, ele não faz, não. tipo... Nada. Não faz nada assim, ele fica vivendo a vida dele, é bonito, dependendo parabéns. do lugar, ele é meio de transporte. Mas aí, tadinho do elefante, né? Vamos pensar que o elefante tá lá só pra servir a gente. Eu queria um elefante que não crescesse. Aí A Camila é cheia de gracinha, né? Você já viu uma história que a menina tinha um elefante, aí uma vez veio um tsunami, não sei o que, aí ela subiu em cima do elefante, eles saíram correndo? Isso é verdade. O elefante nunca ouvi essa história. É que o elefante prevê o tsunami, porque falam que eles têm audição muito boa, alguma coisa assim. Aí... Mas isso aconteceu de verdade? Aí a menina, tipo... Sim. A menina tinha um elefante, o elefante pressentiu, ela pegou, subiu no elefante e... Aí eles vazaram. Fiz um cavalo, né? Nada a ver. Aí depois eles saíram correndo e aí o tsunami chegou onde ela tava lá. Mas eles conseguiram fugir. Não, onde ela tava que o elefante preveu, mas não pegou eles. A menina morava Eles onde? conseguiram fugir, mas foi por causa do elefante que eles escaparam. Eu não conheço essa história, não. Como o Já elefante existe um avisou filme ela? sobre isso? Ela percebe que o elefante deve ter ficado agitado, né? Nossa, imagina como ele ia controlar um elefante. Mas o elefante deve ser um animal, ele deve ser um animal meio calmo, assim. Ele deve ficar bem calminho. Aí do nada ele começa a ficar agitadão. Assim. É que ele fica de boa. Se ele tá de boa, tá de boa. Quando ele começa. Imagina um elefante. Imagina você tá com a sua mãe na rua e aí você vem vindo sei lá, uma moto com 2 caras e uma arma pra cima, assim, ó. Você não vai ficar desesperado já. Sua mãe tá de costas, você tá de frente. Você já começa, mãe, que não sei o que. Sua mãe fala, não, tem alguma coisa errada. Vamos embora. Então. Deve ser tipo isso, o elefante. É óbvio que você ia falar, né? Porque você tem boca pra falar, mas... Assim, tá basicamente... Mas ele começou a ouvir de longe o tsunami e essa história é bem legal. Já vi contando por várias pessoas e é sempre a mesma história. Interessante. Eu já vi uma coisa que os elefantes, depois que alguém da família deles, sei lá, irmão, mãe, sei lá, morre, eles ficam lá protegendo o corpo para os outros animais não virem comer a carniça. É verdade. Foi assim, um dia eu tava assistindo um programa de animal, não sei qual era, que aí eles estavam se mudando para um lugar onde tinha água, e aí um elefante, ele tava com uma das patas quebrada, aí ele não aguentou andar e ele caiu lá e morreu. Aí veio umas leoas, uns pássaros, umas coisas para comer, e a família ficou lá, não deixou comer ele. Ai, que bonitinho. Ô, professora, o elefante, quando ele tá vivo, os leões atacam eles? Não entendi, desculpa. Se o elefante tá vivo, se o leão ataca ele?
Vive. Ataca, Pula bem na porém... buganfa dele. Mas é porque assim, tem vídeo, eu acho que é porque o leão não tá muito afim de comer mesmo, não sei, porque tem vídeo, tipo, mostrando a África, assim, que o leão passa do lado do elefante, assim, não sei Não, o quê. gente, não é porque o leão pode comer que ele vai ficar comendo o tempo inteiro, gente. Depois, quando você tá cheio, se Ele alguém não te aguenta comer o coisa, você não fala, elefante não, inteiro. tô satisfeito, obrigado, já comi. Às vezes ele já comeu. Não, Mas aguentar ele também aguenta, tem... mas... Às vezes é porque, gente, os animais na natureza eles comem o suficiente, ninguém come de gula, entendeu? Come o que precisa para conseguir sobreviver e já era. A gente que é guloso. Depois é facinho pra Mas, achar outro mesmo, né? e assim, eles também, assim, gente, a lógica é que você procure sempre presas mais fáceis, né? Tudo bem, apesar de um leão ou de um elefante ser herbívoro e tudo mais, olha o tamanho do elefante, olha o tamanho de um leão. Um leão sozinho não consegue atacar um elefante, entendeu? Tem Até que porque ser a pele dele é dura, então não é uma presa, tipo, não é a presa preferida deles, entendeu? Se tiver, ele pode até estar com fome, mas se tiver um leão, sei lá, uma zebra, ou um elefante uma zebra, ele vai na zebra. Ele E vai o no leão mais fácil, óbvio. consegue pegar uma zebra. Não, consegue, eles conseguem pegar. Apesar é que o elefante não corre muito, né? Essa é a vantagem. Tipo, a Você desvantagem conhece um Ele é cara que... gordinho. Você conhece um cara que cuida de leões? Tem um Não. cara que é Um mó monte de famoso, gente. assim, que... É. Não, não, mas tem um cara que, tipo, ele é mó famoso, que ele tinha meio que a vida ganha, assim. Isso não é história, tipo, isso ele conta nos stories dele, assim. Aí ele tinha vida ganha, aí tinha um monte de amigo dele. Aí, tipo, ele não tava feliz por ser ricão, tá? Entende? Aí ele foi lá, uma vez ele viajou pra África, e aí ele raspou o cabelo e começou a ter a vida dele humildezona, assim. E aí ele começou a dar comida para leão faz uns 10 anos assim, para hiena, para pantera. Ele posta nos stories dele, ele abraçando o leão pulando Ai, nele. Assim. gente, mas isso eu também acho muita firulinha, né? Por que ninguém pediu pra ele ir lá cuidar de ninguém? Não, Ninguém então, precisava do cuidado tá dele. bom. Mas ele posta lá nos stories dele o leão abraçando ele dormindo com os leões assim. Aí depois ele toma um belo de um banho assim e vai lá pra hiena. Aí, Ah, tipo, mesmo ele Coragem dessas cuidando coisas. do leão, quando bater o instinto dele, ele vai comer o homem. Gente, não vai comer, mas às vezes te pode juro, não atacar. come, não come. Ele não Ele vai falou que tá comer. mais. Ele falou que tá mais Eu de sei, 15 anos ele não com vai os leões. arrancar a cabeça do homem comer, mas às vezes ele pode só brincar assim e machucar. Não, E então machucar, ele posta, os leões pulam assim e começa a morder o ombro dele. Ah, mas eles estão brincando, né? Mas é eu não muito vou legal de brincar com um ver. bicho que tem um Ô, dente Pro, desse tamanho, né? Tô de não, boa. tudo bem, só que o cara ele é meio maluco, aí ele foi. Só que aí, tipo, nos stories dele, você tem que ver, tem um leão gigantão, é o maior de todos lá, é o pai de todos. Aí ele pula no cara, ele pulou no cara assim, aí caiu ele e o cara junto, aí eles ficam rindo. Aí tem uma hora em específica que os leões começam meio que uivar, sabe? Mas ele pegou esses bichos Não, aí, filhotinho, eles ou... começam a fazer do lado. Rugir, menino. Uivar quem faz é louco. Não, eu sei, mas eu falei meio que uivar, porque eles fazem um barulho tipo o Ivan, eles ficam meio... E eles não são filhotes, eles já são enormes, professora. Tipo, tem filhote e tem adulto, eu te juro por tudo. Não, eu acredito, tudo bem. Filhotinho Bom, assim de leoa. Mas tem adulto. A gente pode... Não sei por que a gente foi parar em leão, gente. Eu não entendi o que aconteceu. Porque você começou a dar exemplo de animais. Deu exemplo de... fui eu que dei. Eu não posso dar exemplo, né? Que aí você já viaja total. Vamos lá. Foco no foco aqui, ó. Beleza, reprodução, total. Coisas que são importantes aqui. Aqui lá na 310 tem um parágrafo que está falando de variabilidade genética um pouco. Aí ele vai falar um pouco da reprodução sexuada, que é um processo que é muito mais complexo, obviamente. Só o fato de envolver... Gente, que hora que vai acabar essa aula? Vou ser cortada. Vou ser cortada. Não, eu não quero ser cortada. Vamos sair e entrar de novo?
Uhum. Tá, tô fechando aqui. Eita, não tá querendo gravar. Em vez de agora dar um foi. mês direto, dá 15 dias agora, 15 depois. Isso. Então, o que eu ia falar antes de a aula acabar? Da Eu acho que eu estava reprodução. falando reprodução sexuada, né? Através de material genético, uma reprodução mais complexa, você precisa de gametas específicos para que isso aconteça. Aí na 311, gente, tem alguns termos aí. No primeiro parágrafo, nem tanto. Mas no segundo, a partir do segundo, né? Tem algumas coisas importantes aí, que inclusive eu gostaria que vocês pudessem, né, dar uma grifadinha. Que aí, no segundo parágrafo, tá assim, no reino animalia, os gametas masculinos, acho que só para vocês não esquecerem. Então, gameta masculino é espermatozoide e os femininos são os óvulos. Beleza. Aí tem essa segunda parte aí que tá falando por indivíduos do sexo masculino, tal. Eu não vou nem pedir para grifar, porque a gente já falou um pouco sobre isso. E quando a gente falar sobre sexualidade, a gente vai entrar nesse assunto de novo, de que não necessariamente quem produz espermatozoide é do sexo masculino. E assim sucessivamente. Mas pensando em pessoas, né? Porque quando a gente fala em animais, até ok, mas em pessoas é um pouco mais complexo do que isso. Aí tem aí, né? E tem algumas espécies, como eu falei para vocês, que são aqui, existem espécies que são hermafroditas. Então, um só indivíduo consegue produzir os dois tipos de gameta, mas ainda assim a gente está falando de reprodução sexuada. Então, por mais que seja então, para ter uma reprodução sexuada, não precisa ter dois indivíduos. Você só precisa que o indivíduo produza os dois gametas. Tenha dois gametas aí, um espermatozoide e óvulo, pronto, isso é reprodução sexuada. Um indivíduo só consegue fazer. Aí a gente tem, no terceiro parágrafo, existem dois tipos de fecundação, que é a fecundação interna e a fecundação externa. Fecundação externa é quando esse encontro do gameta masculino com o gameta... Vamos falar de novo. É quando esse encontro do espermatozoide com o óvulo acontece fora do corpo. Então, imagina que existem algumas espécies de peixes, por exemplo, que fazem isso, que libera... ou até quinidários, água-viva, enfim. Só as plantas fazem isso, né? As plantas também. Pode ser, a planta é um bom exemplo, é porque a planta não tem como fazer fecundação interna, senão não tem como a planta ficar grávida. Não existe. Mas mas eu ser. lembro daquela coisa lá que ela solta o pólen aí cai junto na água da chuva. Sei lá, uma coisa assim. Não, aí leva para outra planta. O grão de pólen das plantas, por exemplo, é como se fosse o espermatozoide delas. Geralmente, pode acontecer algumas situações. Pode acontecer assim: o gameta masculino é liberado, o espermatozoide é liberado, e o óvulo também é liberado no ambiente, tipo assim, pode ser na água, enfim, geralmente na água. É liberado, aí os dois vão se encontrar e vão fecundar, fora do corpo não tá no corpo de ninguém, tá? Tipo lá no meio da água, por exemplo. Liberei um espermatozoide, liberei um óvulo, eles se encontraram, fecundou, já era, vai virar um bichinho mais para frente. Pode acontecer do espermatozoide ser liberado, e aí ele nadar, ele tentar encontrar um óvulo que vai estar lá guardadinho dentro do indivíduo. Então, só o espermatozoide é liberado. E também pode acontecer de o indivíduo que tem o espermatozoide masculino, né? O espermatozoide masculino é óbvio. Que tem o espermatozoide, liberar direto dentro do corpo de quem tem o óvulo. Então, existem essas opções aí. Na fecundação externa, então, esse encontro dos dois vai acontecer fora do corpo. Na fecundação interna, vai acontecer dentro do corpo. É o que acontece com nós, seres, sei lá, com mamíferos no geral. Existe o acasalamento, né? Por isso que as pessoas fazem sexo, para poder entrar espermatozoide lá no corpo. Porque senão, como é que ele ia fazer? Não ia, né? A pessoa ia jogar o espermatozoide no ar e acha aí o seu lugar. Não vai achar. Mesmo às vezes liberando direto dentro do corpo, ele não acha onde tem que achar, não chega onde tem que chegar, imagine se fosse fora. Por isso que precisa ser de uma fecundação interna. Aí é dentro do corpo. Externa, fora do corpo. Tá? Mas ainda assim a gente está falando de reprodução
sexuada, só que uma ocorre dentro do organismo e no outro não. E mesmo quando ocorre dentro do organismo, pode ou não ser que esse indivíduo, por exemplo, a fêmea dessa espécie, por exemplo, fique grávida. Não é regra. Porque pode acontecer de, por exemplo, animais que botam ovos. Pensa numa mosca, sei lá, uma mosquinha, um Aedes aegypti. Vai botar os ovinhos dele lá. Mas ele não vai ficar gravidinho também. Então, a fêmea dessa espécie, ela vai acontecer a fecundação, ela vai gerar vários ovinhos e ela vai botar os ovinhos dela lá na água e vai voar a vida dela, tchau, vai deixar os ovinhos para trás. Tipo Rolou a tartaruga. Também. Rolou uma fecundação interna, porque o encontro aconteceu dentro do corpo da fêmea, mas não necessariamente ela carrega até esse indivíduo estar pronto para ser liberado, que é o que acontece nos ovos, por exemplo. Apesar de que existem algumas espécies que o ovo fica dentro do corpo da mãe. Aí são várias particularidades, gente. Tem tanto jeito de se reproduzir, de gerar. Aí no livro de vocês está, por exemplo, ó, os animais ovíparos podem... A senhora toda hora trava. Eu tô travando? Do nada a senhora levanta a mão, aí fica. Aí fica 3 segundos, aí desce. Eu tô travando para todo mundo? Um pouquinho, Pro. Um pouquinho. Será que deve ser minha internet, então? Porque para mim, eu tô normal. E vocês não... Vocês, né? Só a Camila tá com a câmera ligada, então não dá para saber direito. Mas ela não tá travando para mim. Sei lá, gente. Não sei. Deve ser minha internet. Vou fazer o quê? Tomara que não fique pior do que isso, né? Pelo amor de Deus. Última coisa que eu quero é que a internet caia hoje. Ficou uns 5 segundos assim. A Mia tá falando que pra ele não tá. Gente, então eu não sei. É minha internet, ou pode ser de vocês, ou pode ser, não sei. Pra mim também não tá, Pro. Então é vocês aí, ó, que estão falando de mim, mas é a internet de vocês. Não, porque... Agora você travou, Camila. Não, é porque eu passei a tela. Tá. Sei lá, gente, às vezes acontece. Trabalhar com internet é isso. Aí no livro de vocês tem algumas situações, né, de animais ovíparos. Ovíparos são animais que desenvolvem ovos. Aí a gente tem... E esses ovos são liberados no ambiente. A gente tem animais que são vivíparos, que é o que eu falei, de animais que carregam o ovo dentro do corpo. Então, o tubarão faz isso, por exemplo. Algumas espécies de cobra, não são todas, até porque para ela também ficar arrastando os ovinhos junto com ela, não é a tarefa mais fácil, Mas tubarão costuma fazer isso ele bota, não é que bota ovo, né? Produz o ovo, mas ele não coloca para fora. A fêmea fica com os ovinhos dentro do corpo dela até a hora que tipo assim, a hora que o ovo tá pronto para chocar, aí esses ovos são liberados, aí ele já nasce, tipo, nadando já, entendeu? Não nasce mais em forma de ovinho, já nasce em forma de peixinhos. E tem os vivíparos aliás, tem os que igual nós, por exemplo, que não tem ovo, que desenvolve direto dentro do corpo da fêmea, que é os mamíferos, geralmente acontece isso, né? Mamíferos, aves não, mamíferos só mamíferos. E ainda assim, tem alguns animais que mesmo depois que o filhote nasce, ainda assim eles continuam dentro de a bolsa, que é o que acontece com cangurus ou algumas espécies de gambás, que são os marsupiais. Mas canguru dentro da mãe dele fica só uma coisinha aqui. Então, mas aquela bolsinha de marsúpio não é como se fosse tipo uma sacolinha tipo toda para fora, entendeu? Ali dentro é como se fosse ainda tipo um úterozinho do lado de fora, sabe? Mas tipo, que lá de dentro dá pra ver até os ossos dela, né? Não é tipo uma bolsa igual, sei lá, que eu tenho um bolso e não sei o que. Imagina que, sei lá, pega a sua barriga assim, ó, e é como se você pegasse a sua barriga, abrisse uma camada dela e colocasse um bebê ali dentro, entendeu? É isso, não é tipo uma coisa totalmente pra fora. Então, se a pessoa, sei lá,
ver lá como é lá dentro. Dá pra ver por dentro do canguru? Da canguru, sei lá. Não é exatamente assim, né? Mas tem algumas estruturas que ficam para fora, por onde justamente os filhotinhos conseguem se alimentar, por exemplo. Entendeu? Tanto que o canguru, se você for reparar, a fêmea do canguru não tem os peitinhos dela, não são para cima, são embaixo ali, ó, entendeu? Que é onde eles ficam ali, mamando. Bom, que mais? Gente, tem bastante coisa nesse capítulo e são algumas coisas que, tipo, para mim, não são, como eu posso dizer? Desnecessário. Eu não queria falar essa palavra, eu ia falar que não são, sei lá. Não tem tanta relevância. Entendeu? Não tem tanta relevância. Acho que são coisas que são importantes, mas, tipo, não porque para onde eu quero chegar agora, entendeu? Tipo isso. Mas não é desnecessário, é Disney. Disney, tá, entendi. Gente, a Eduarda tá caindo toda hora. Tipo, acho que eu já coloquei ela para entrar na sala umas 10 vezes. Sem exagero. Na 312, tem só uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que tem algumas estratégias aí. Essas estratégias são estratégias de crescimento. Por exemplo, que nem eu comentei assim, que existem animais que ficam gestantes por muito tempo, tipo a gente, aí vocês falaram dos elefantes também. E existem animais que se reproduzem de uma maneira muito mais rápida. Só que aí existem algumas comparações que a gente pode fazer. Por exemplo, animais que têm um período de gestação maior e que elas geralmente vivem mais. Né? Quanto tempo o elefante vive, gente? Tipo, anos, 64 décadas. anos. 70, 80 anos. Agora, se você pensa, por exemplo, em moscas, que botam lá um monte de ovos. A mosca saiu do ovinho, passa 2 dias, a mosca morreu, gente. Ou ela morreu porque alguém matou, ou ela morreu porque ela ficou presa em algum lugar, numa teia, ou ela morreu porque um animal maior engoliu ela. Ela é muito pequena, é muito fácil de ser predada. Então, a fase deles de se reproduzir é maior, eles se reproduzem em maior quantidade justamente porque menos animais vão conseguir chegar até a vida adulta, porque eles são muito fáceis de ser predados. Então, existem 2 estratégias, que aí são as estratégias K e a R. A estratégia K é essa de animais que vivem mais, que geralmente as espécies cuidam dos filhotes, que é o que acontece bastante com mamíferos, né? Parar para pensar em seres humanos, quanto tempo que os pais de seres humanos cuidam dos filhotes, gente? Para sempre. Pensando aí, pelo menos até 18 anos, não é isso que a gente considera que é maioridade depois disso? Então, até os 18, você está lá sob cuidado dos seus pais ou responsáveis, enfim. Gente, são 18 anos cuidando de um filho. Imagina se a mosca, 18 anos, a mosca já reencarnou 1 trilhão de vezes. Ela não vai viver 18. A gente fica 18 anos só cuidando do filho, do filhote. Isso é muito tempo. Tem animal, quantos animais que vivem 18 anos? É muito tempo. Então é isso. A tartaruga, ela vive mais de 100 anos. 100 anos, sim. Mas o que eu estou falando é justamente mas ela não cuida dos filhotes dela. Ela a tartaruga bota lá e vai fora. Vida que segue, cada um por si e Deus por todos. Porque... E nem paga pensão, né? Oxe, pagar pensão cada um que lute, filho. Imagina... Ele quis nascer. E aí assim, isso é uma coisa que varia de espécie para espécie. Leão, geralmente, é isso que eu falei, geralmente mamíferos cuidam, mas geralmente, e ainda assim, o tempo vai variar, né? Um leão não vai ficar cuidando dos pássaros cuidam, dele por 18 anos. Leão em 18 anos já morreu. Algumas espécies de pássaros, sim, de aves, e é geralmente quando a ave é filhotinha, só, porque ela ainda não consegue voar, por exemplo, ainda não consegue triturar a própria comidinha dela. Aí os pais fazem esse trabalho, que eles mordem lá e depois... que regurgita, que fala. Que aí você volta com a comida já triturada para a boquinha do filhote. Eles ainda não têm nem pena, às vezes. Por isso que rola esse cuidado. Mas depois que o animal já está pronto, vamos dizer assim, já é um jovem adulto, aprendeu a voar, tchau, tchau.
cada um por si. Até porque, gente, depois que o animal é grande, imagina na natureza você ter que se alimentar e alimentar mais um ainda. Às vezes não tem nem alimento para ele. Se ele tiver que ficar preocupado com ele e com o outro, ninguém vai comer. Por isso que isso geralmente não acontece. Depois que os animais já atingem uma certa idade, uma maturação, esses animais não é que são deixados, às vezes eles até vivem em bando, assim, mas aí é meio que cada um por si, sabe? Tipo, não dá pra ficar cuidando, vou lá buscar comidinha pra você, fica aí. Não vai isso acontecer, entendeu? Ficar aí jogando videogame, não. Vai todo mundo ter que caçar, todo mundo tem que comer. Oi. Mas eu já vi assim, tipo, tem lá o mesmo grupo lá dos animais, e aí tem o chefe. E o chefe teve o filhotinho dele lá, um bebezinho, e aí outro macho da espécie deles, eles comem o filhote dos outros. Pode, mas aí é competição, gente. A competição na natureza, ela acontece tanto em seres de outras espécies, quanto em seres da mesma espécie. Imagina que você tem lá eu não lembro como chama grupo de leão, mas imagina lá uma famíliazinha de leão, todo mundo lá junto, e aí você tem 2 machos, tem um monte de fêmea saudável, doida lá para acasalar, e você tem, tipo, 3 leões, vamos supor, 3 leões machos. E aí um deles é meio velhinho já, então ele meio que já vai ser de lado, nenhuma fêmea vai querer casar com ele, aí tem 2, eles vão brigar para conseguir acasalar as fêmeas. Aí mesmo depois que, sei lá, um deles venceu, né, e aí acasalou, o outro pode eliminar a competição. Porque por mais que sejam todo mundo da mesma espécie, é isso, imagina assim, eu tô numa casa, tem 4 bocas para comer, todo mundo vai comer lá. Agora, se tiver 8 bocas, a mesma quantidade de comida, eu não vou comer menos? Vai. Então, ninguém quer isso, né? Então, eles meio que dão uma eliminada, principalmente enquanto ainda é filhote, que é mais fácil. E é isso. Acontece. A vida selvagem é cruel. Não é fácil, não. Aí, beleza. Então, essa estratégia cá é quem tem mais tempo de vida, são esses animais que vivem bastante, geralmente tem um período de gestação mais longo, os pais costumam cuidar dos filhos, que a gente chama de cuidado parental. E a estratégia, né, a estratégia R é essa galera que vive menos. Então, o tempo de vida é menor, justamente pelo tempo de vida ser menor, não dá para ficar cuidando dos filhotes, gente. Imagina que eu vivo uma semana, uma borboleta vive uma semana. Uma borboleta não, vai. Não, uma borboleta. Vive uma semana. Como é que eu vou ficar cuidando do meu ovinho? Tchau. Ele que, entendeu? Ele que vive uma semana dele depois. Eu vou embora. E eles conseguem, só que eles também conseguem se reproduzir em maior quantidade, né? Porque aí você não, eles vivem menos, então você precisa de mais para que eles consigam continuar se reproduzindo e a espécie continue acontecendo. Porque se você é uma espécie que vive uma semana e você só bota 2 ovos, imagina, esses 2 ovos morreu, acabou. Nem tem mais espécie. Por isso que tem bastante, que é para a chance de eles conseguirem, né, continuarem se reproduzindo é maior. Que mais? Deixa eu ver. Aí na 313 está falando um pouco sobre esse negócio de seleção sexual, dessas espécies, né, onde o macho precisa atrair a fêmea para conseguir acasalar. Essa atração, esse negócio que rola, não sei se vocês já ouviram falar, tipo, tem a dança do acasalamento. É que o nome é feio, mas isso realmente acontece. Existem várias formas, depende da espécie, né? Existem espécies que cantam, espécies que exibem suas penas, que nem pavão. Existem espécies que brigam, tipo, os machos brigam entre si. Mas tudo isso com a mesma finalidade, de conseguir se reproduzir, que a fêmea escolha ele, né? Para que ele consiga se reproduzir. E geralmente quem ganha nessa competição, né? Quem tem a pelagem mais bonita, ou as penas mais bonitas, ou é mais rápido, ou não é tão velho. Porque as chances dos filhotes de um macho desse, por exemplo, conseguirem sobreviver, de serem filhotes mais fortes, é maior. Existe lá um grupo de leões e tem 2 leões. Um leão tem, sei lá, 4 anos e o outro leão tem 12. Com quem vocês acham que a fêmea vai querer escolher se reproduzir? Com o de 4 anos.
mais novão, garotão, pô, os filhotinhos vai nascer mais saudável. Gente, mas é verdade. Ninguém vai querer se reproduzir com o tiozinho lá, o leão que já tá com o pelo meio murcho, o dente Não meio tem velho, juba, a pata tem mais quebrada, juba, a pata magra. velha, já não consegue mais correr tanto. Mas o que eu vou fazer um filhote com um leão desse? Como é que vai nascer meus filhotinhos? E aí isso a gente chama de sucesso Velho. evolutivo. Gente. Velho. A vida mas isso parece estranho a gente falar, mas nós seres humanos a gente também faz isso de certa forma. Não estou falando que é regra, já estou avisando antes de eu começar a falar. Mas geralmente a gente tende a se relacionar com pessoas da mesma idade que a gente. Por mais que existam, obviamente, diferença de idade em algumas situações, no geral, a gente tende a se relacionar com pessoas da nossa idade. Então, se você tem 15 anos, você vai namorar uma pessoinha de 15 anos, 16, uma pessoa de 14. Se você tem 25, e assim vai. É óbvio que existem casais que têm idade diferente, tudo bem, que tem grande diferença, tem casais que têm 30 anos de diferença. Mas, Nossa, no geral, minha mãe tem 10 anos a mais do que o meu pai. Então, tá bem, 10 anos, não é que é bastante, tanto faz também, né? Mas, enfim, é isso. Mas a gente, no geral, tenta se reproduzir com pessoas, se relacionar com pessoas que têm a mesma idade que a gente, justamente para que quando chegar a hora dessas, sei lá, então agora a gente vai escolher ter filho, queremos nos reproduzir. Você quer gerar descendente com um ser que seja, entendeu? Por exemplo, se eu quero ter, imagina que eu tenho 26 anos, aí eu falo, não, quando eu tiver 30 anos eu vou ter filho. Aí quando eu chegar nos 30 anos, eu vou escolher um pai do meu filho, sei lá, um senhorzinho de 75 anos. Ô, gente, entendeu? Pô, primeiro que é super estranho. Apesar de que gosto é gosto, cada um com seu gosto, não sou eu para julgar quem, não julgo ninguém. 75 Mas anos. é isso, uma pessoa que Pode já ser o tá seu pai, seu mais rosto. velha, já não vai, talvez, conseguir produzir a mesma quantidade de espermatozoide, a gente vai ter mais dificuldade para engravidar. Então, as chances de eu conseguir ter um filho mais saudável, mais fácil, não é eu tendo um filho com uma pessoa que é mais nova assim, Sim. mais próximo da minha idade, não um senhorzinho Aí de quando o filho 75 tiver anos. 20 anos, já não tem o Não, pai. o pai já morreu, o senhorzinho já foi, já, entendeu? Então, também tem isso. Por isso que rola. Então, na natureza, isso também acontece, só que não é tanto por idade, é mais por essas... Porque eles não... A gente conta a idade, né? E eles não, tipo... Sei lá, o tigrinho não conhece a tigrinha e fala, e aí, gatinha, quantos anos você tem? Eu tenho 10, eu tenho 5, então não quero nada com você. Não, né? Se o bichinho tá lá, bonito, a pelagem tá boa, ele corre, tem um dente bonito, as garras bonitas, tal, entendeu? Ele isso. chega e sorri. Bora que vamos, bora que vamos. Mas existe essa seleção também, né? Todo mundo quer que os seus descendentes sejam descendentes fortes. Ele tá fazendo o quê? Ele tá abrindo a barriga, sei lá? É a asa. Esse pretinho é a asa. Essa parte... Nossa, tá muito estranho. Não, tá vendo? Aqui essa parte aqui é o rabinho dele, tipo a caudinha. E essa parte que tá fazendo assim é como se ele... Olha pra mim. Ele faz assim, ó. Entendeu? Ele está cortejando, porque também tem... Ele fica lá, ó, tentando... Ele tá flertando com ela, entendeu? Se ela ceder, hoje tem festa. Se ela não ceder, ele vai ter que tentar de novo com outra. E assim vai. Isso é seleção sexual, de você escolher o seu parceiro para ter seus descendentes mais fortes, mais saudáveis, mais aptos ao ambiente, para eles conseguirem sobreviver com mais facilidade. Na natureza, isso é muito importante. A fêmea pavão, ela não tem as penas? Igual no macho, não. Por quê? Porque ela não precisa. Quem precisa fazer essas gracinhas é o pavão macho, entendeu? Ela só fica lá escolhendo. E ela parece uma galinha. Mostrando as peninhas. Geralmente, os machos, principalmente em espécies de aves, são os machos que são, tipo, mais coloridos, porque eles que precisam atrair as fêmeas. Então, eles precisam chamar mais atenção, entendeu? Coitada, geralmente. As fêmeas podem ser de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, minha filha. Elas podem escolher. É uma vitrine de macho para elas escolherem. Eu adoro. Quem que eu vou querer hoje? Ela vai lá e escolhe o boyzinho dela. Deixa eu ver, falei sobre isso, total. Tenho só uma última coisa aqui. Acho que é a última coisa, deixa eu ver. Última coisa que eu queria falar,
que é sobre comportamento sexual, que está aí na 315. Talvez você já tenha ouvido falar nessas expressões de monogamia e poligamia. Não sei. Nunca ouviram falar. Aliás, a Camila ouviu, né? Eu acho que eu já Que ouvi bichinho falar estranho. assim. Mas eu não sei. Eu não. Então, Eu acho o gorila muito estranho. A monogamia são animais que a gente chama de monogâmicos. Então, o macho e uma fêmea, eles vão ser os únicos parceiros dele. Então, tem o macho A e o macho B. O macho A e a fêmea B, e eles vão fazer a cópula e tudo mais, depois vão meio que ficar juntinhos, virar uma relação, um relacionamento sério, só os dois. Isso é monogamia. Você tem um indivíduo só de cada, um macho e uma fêmea. Na poligamia, você tem vários indivíduos se relacionando. Aí, dentro da poligamia, você pode ter a poliginia, que está na 316 já, e tem a poliandria. Poliginia é quando você tem várias fêmeas e um macho, e a poliandria é quando você tem vários machos e uma fêmea. E é isso, eles, por exemplo, uma mesma fêmea consegue copular, se acasalar com vários, não ao mesmo tempo, obviamente, né, gente? Mas ela pode acasalar com vários machos do mesmo grupo ali deles. E na poliginia, é um macho só, mas ele vai copular com várias fêmeas do grupo. Aí tem os exemplos, né? O leão acontece isso, né? Você tem uma disputa de leão, tanto que quando tem mais de um leão no bando, por exemplo, ou esse leão, eles não costumam ficar dividindo, eles meio que procuram fazer um novo grupo, assim, entendeu? Porque sempre vai ter um leão que é dominante, por isso que eles falam que é rei da selva, sei lá. Tem um leão que é dominante e ele que vai copular todas as fêmeas do grupo. Então, o outro leão vai ficar lá só chupando o dedo, entendeu? Então, para ele não compensa estar ali, vamos, tipo, nesse sentido. E a poliandria é o contrário, né? Você tem várias fêmeas, ou vários machos para uma fêmea só, e aí ela vai acasalando com vários deles. Isso, de certa forma, é bom porque você também gera variabilidade genética, né? Você copular com vários parceiros, você garante que você tenha diferentes filhotes que vão nascer de diferentes jeitos, e aí você vai perpetuando ali. Se você faz sempre no mesmo, por exemplo, numa relação monogâmica, vamos supor que vou dar um exemplo aqui usando os seres humanos. Nossas relações costumam ser monogâmicas, apesar de existirem várias pessoas e religiões e culturas que aceitam a poligamia. Aqui no Brasil também acontece, gente. E aí, imagina que você está numa relação monogâmica. Imagina que a minha família tem tendência a ter câncer, sei lá, as mulheres da minha família têm tendência a ter câncer de mama. E aí eu começo a me relacionar com uma pessoa que na família dele, eles têm tendência a ter câncer de estômago, sei lá. Aí a gente tem uma relação monogâmica, e aí a gente começa a tentar ter filho. As chances dos nossos filhos terem problemas com câncer vai ser grande, não vai? Porque na minha família tem histórico, na família dele também, da família do meu parceiro, da minha parceira também tem histórico. As chances são maiores da criança, né, do indivíduo que vai ser gerado, também tem problemas com câncer. Quando você tem uma relação que é poligâmica, que você tem diferentes parceiros, você não vai ter sempre esse risco, porque cada um vai ser diferente do outro. Então, as chances... Eu posso ter, por exemplo, 15 filhos com a mesma pessoa, mas se eu tenho um problema e ela também tem, a chance de nossos filhos todos terem é muito maior. Nós, seres humanos, a gente tem algumas formas de lidar com isso. A gente sabe cuidar de doenças, enfim. Mas na natureza isso não acontece, gente. Se a fêmea lá, imagina uma fêmea de um leão que não tem uma pata e ela vai acasalar com um macho que não tem um rabo. Gente, como é que vai nascer esses filhotinhos, entendeu? Vai correr 3 dias, vai morrer. Então, nós temos cadeira de roda, muleta, não sei o quê, a gente tem óculos, a gente tem aparelho auditivo para quem não enxerga, a gente tem um monte de coisa para quem nasce, para quem tem algum tipo de problema de locomoção, enfim. Na natureza, não, gente. Um animal que não consegue correr direito, ele precisa correr, ele vai morrer, ele vai ficar para trás. Uma ave que está com que nasce com problema na asa, por exemplo, imagina que uma ave nasce com uma asa menor que a outra.
ela não vai conseguir voar direito. Então, isso não é benéfico para eles. A gente consegue lidar com essas coisas. Os outros animais, não. Então, para eles, não dá para ficar, a gente vai cuidar, mesmo assim, a gente ama de qualquer jeito. Não, não dá. O negócio é sobrevivência. Ou nasce intacto, perfeito, ou vai morrer. Não tem jeito. Nossa. Gente, a natureza, ela é cruel. Aí, tá falando um pouco de cuidado parental, que foi que eu já falei para vocês, né? De quando os pais cuidam dos filhos depois que eles nascem, que é justamente para garantir que esses filhos tenham alguma chance, pelo menos, de chegar a virarem jovens adultos, assim. Porque imagina se nós, seres humanos, tivesse um filhotinho, aí, sei lá, nasceu o bebê, aí você nasceu no hospital, aí você vai embora e deixa o bebê lá, e aí o bebê é colocado para fora do hospital, tipo, com 1 mês. Esse bebê vai fazer o quê da vida dele? Chorar Nada, né? e depois morrer. Chorar e depois morrer. Então, precisa de cuidado parental para garantir que essa criança, né, chegue à vida adulta, enfim. Existem espécies que fazem isso, que é isso, para garantir a sobrevivência desses indivíduos, para que eles cheguem à vida adulta e consigam se reproduzir também. E existem espécies que não, que fez ali, botou os ovinhos, ou sei lá, e tchau, fique com Deus. Bom, era isso. Vamos seguir. A nossa aula é amanhã já, né? Ai, gente, eu não gosto. Filmes? Eu não gosto do... Ai, gente, eu nem quero falar desses filmes, fiquei tão chateada. Eu falei que eu ia dar o feedback, nem dei, né? Eu só assisti, mas eu não escrevi nada, desculpa. Eu preciso voltar lá. Mas é porque eu fiquei chateada. Eu falei pra vocês que eu fiquei chateada, de verdade. Então é isso, né? Mas Mas eu se a preciso senhora voltar. não quiser escrever, é só falar agora. Não, eu não. Eu não vou falar isso, não vou falar aqui, não. Mas eu vou postar lá. Eu tinha esquecido mesmo, eu vacilei, esqueci, de verdade. Tava muito animada com a semana do feriado e eu não sei, acho que eu não sei se eu posto atividade, que para amanhã, se eu postar, vocês vão fazer? Sim. Hã? Eu nem ouvi. Se eu postar atividade para amanhã. Meu já tá feito. Não são muitos exercícios, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nossa. A gente faz um pouco para casa e depois a gente continua. A gente pode terminar. Eu vou postar, e aí vocês façam. E aí, qualquer coisa, a gente, na correção, a gente termina. Mas eu acho que dá, né, gente? Acho que vai rolar, sim. Vocês são capazes, eu confio em vocês. Tá bom? Vou postar lá no Google Sala de Aula. Bom intervalo e vejo vocês amanhã. Tchau. Adiós. Adiós. Adiós, bye bye, saladista. Bye bye. Bonjour. Sayonara.